Assim. A interação dedicação invexológica, exclusivismo proexológico. Então, a técnica da inversão existencial, ela visa o exclusivismo proexológico. O que seria isso? A pessoa se dedicar integralmente ao cumprimento da sua programação existencial. E o que seria isso? É ela optar em ter uma vida que a engrenagem, né, de todas as áreas da vida, como finanças, profissão, família, duplismo, amizade, saúde, todas elas vão convergir para um ponto só, que é a programação existencial. O que ela veio fazer aqui nessa vida? Qual que é a missão de vida dela? Então, ela vai fazer um planejamento, um max planejamento da sua vida intrafísica, colocando aspectos tanto físicos como extrafísicos, porque essas questões, a inversão existencial ela é pautada na conscienciologia, então é natural, isso é óbvio que vão ter questões intra e extrafísicas, que ela vai convergir os aspectos da vida dela em função desse exclusivismo da proex. Então, assim, isso está dentro da minha proex? Então, não é minha prioridade. Isso aqui faz parte da minha proex? Então, é prioridade. Então, ela vai decidir o que é, o que não é, e isso também ajuda ela a pautar as escolhas de vida dela. Porque, então, quanto a gente vê que dentro da prática, né, da técnica, quanto mais a pessoa ela se dedica à aplicação da técnica da inversão, em função que a técnica da inversão existencial ela não é a proex de alguém. Ela é um meio para a pessoa cumprir. Isso é importante a gente colocar. E que a técnica, ela não é uma entidade, né, que eu chamo assim, que tem pessoas que falam assim, porque a técnica da Invex não deixa a pessoa ter filhos, ou que a técnica da Invex, ela me deixa muito limitado, como se fosse uma pessoa, né? Uma personalidade, sim. Então, na verdade, não. A técnica está ali nos 700 experimentos, nos livros, né, da inversão existencial. Ela está ali em tese, para qualquer pessoa aplicar, né? A pessoa é que vai saber se ela está apta a aplicar, porque tem questões que impedem a aplicação da técnica, tem posturas que precisam ser evitadas em função da técnica ela ter um melhor desempenho, a pessoa ter um melhor desempenho ao aplicar a técnica, mas a técnica em si é uma técnica, como a gente amarrar o sapato, como, né, simplificando cada um nas suas devidas proporções. Tudo na nossa vida tem técnicas, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho. E a técnica da Invex é uma técnica de vida, que vai abarcar vários setores. Então, é importante a pessoa avaliar assim, que quanto mais ela se dedica à técnica, quer dizer, quanto mais ela consegue aplicar bem a técnica, mais otimizados vão ficar outras áreas, todas as áreas da vida dela, que vão naturalmente convergir para o cumprimento da programação existencial. Agora, Flora, tem uma pergunta bem em cima disso, que ela diz assim, sobre a técnica da Invexis, eu gostaria de saber se aos 28 anos ainda é possível aplicá-la. Então, é interessante que a pessoa é que vai decidir isso, tá? Não é a Invexis, não são professores de Invex, nem eu, que estou aqui apresentando o verbete, que vai falar se a pessoa é assim ou não, ela pode. O que ela deve avaliar, que é interessante, né? Primeiro, se ela conseguiu antecipar alguma coisa na vida dela nesses 28 anos. Porque existem, né, a teoria das inversões conscienciais, que são as inversões que são possíveis a serem aplicadas dentro da inversão existencial. Então, a primeira é a inversão existencial, né, que é da existência, tem a inversão da assistência, que é onde a pessoa ela consegue antecipar esse nível de assistencialidade, mesmo que seja ainda na TACOM, tá? Tem a inversão da maturidade e, por último, a inversão energética, que ela adianta, né? Ela faz um adiamento dessa inversão energética, que é, ela adia o momento em que o corpo, ao invés dele perder energia aos 35 anos, ele passa a perder energia para o meio, mais com 40, com 50. Então, isso adia o processo do envelhecimento, ela fica mais energizada. Então, dentro dessa pergunta, vale a pena a pessoa pensar, quais foram os meus níveis de antecipação? Será que eu consegui antecipar a assistencialidade? Porque a inversão existencial ela tem como a unidade de medida a precocidade. Então,
às vezes a pessoa ela fez de uma certa forma intuitivamente algumas escolhas de vida, por exemplo, ela optou em não ter filhos, ela não tem nenhuma atividade castradora da liberdade dela assistencial, não casou no papel nem no religioso, não teve nenhuma prática de abortos, não teve algum episódio que foi um antes e um depois na vida dela de forma patológica. Porém, às vezes, ela não fez nada. Ela viveu como qualquer jovem vive. Ela não tem esses impeditivos, mas ela escolheu a profissão, às vezes, de forma tardia, ainda mora com os pais. Em termos de assistencialidade, foi uma pessoa mais egóica na adolescência. Então, provavelmente, a pessoa precisa repensar se realmente ela aplicou a técnica, mesmo de forma intuitiva, até essa idade. Agora, por exemplo, uma pessoa que ela fez, às vezes, uma antecipação em termos de assistência, ela passou a adolescência dela fazendo um voluntariado em alguma ONG, às vezes com animais, às vezes com idosos, visitando hospitais, se dedicando, pensando sobre isso. Teve uma certa antecipação com relação à escolha da carreira profissional. Às vezes, ela saiu de casa antes dos 26 anos para estudar e conseguiu uma certa autonomia financeira. Então, e isso são pontos que contam muito para ela. Às vezes, conheceu, às vezes, a Conscienciologia aos 28 anos, né, teve o primeiro contato com a inversão aos 28, e olhou e falou, não, mas eu fiz coisas diferentes, assim, que impactaram na minha evolução. Então, é importante avaliar a respeito disso, assim. Quais que foram as suas antecipações? Porém, é importante, só você que vai decidir. Não somos nós, mas é interessante avaliar esses pontos. E ver esses fatores, esses pré-requisitos, vamos dizer, eliminadores, né, isso, Flora? Exato. Tem alguns que de cara a pessoa já pode, não é isso? Tem itens que, se você passou por aquilo, não dá para aplicar mesmo. Alguns desses vamos itens. dizer, critérios objetivos. Né, assim, porque é tudo uma questão de lógica, né? Se a pessoa ela vai organizar a vida dela de forma a cumprir com a proexis dela, e normalmente a programação de vida dela vai exigir uma série de decisões libertadoras que ela possa ter liberdade assistencial, uma autonomia na hora de fazer assistência, ela também desenvolver uma força presencial, uma autoridade moral. Então, por exemplo, e isso vai contra alguns aspectos da sociedade. Então, elementos que dentro da inversão existencial impedem a pessoa de aplicar a Invexis, né? Ter filhos, tá? A maternidade e a paternidade. Então, às vezes, né, o homem fala, não, é maternidade, eu sou pai, então não impede, porque eu não tenho tanta participação, às vezes eu tenho tempo livre. Não é a questão disso. A questão é que o pai e a mãe já tiveram uma interprisão. Ninguém está falando aqui que a maternidade e a paternidade é patológica, tá? Mas dentro da inversão existencial, a pessoa ela tem um compromisso interdimensional ali com aquela criança, com aquele filho ou filhos. Então, ele não está exclusivamente para a proexis dele. Ele tem aquele ponto em que ele precisa cuidar e dar atenção prioritariamente. Outro ponto que impede a pessoa de aplicar a Invexis é o aborto, em função de ser uma gestação também, e já cria esse vínculo grupocármico com aquela consciência, um vínculo mais profundo que impede que ela tenha maior liberdade para a atuação, e também em função do trauma e da interrupção da vida humana. Porque já que teve a gestação, então segue com a gestação, né? Às vezes pode ser um aborto espontâneo, pode ser um aborto não espontâneo. Muitos casos, às vezes, nos cursos nossos, na Invexis, pessoas falam assim, tá, mas se a menina sofreu um aborto assim, ela não sabe, um aborto espontâneo. Isso é um caso nebuloso, como é que a pessoa vai saber? Mas ela precisa saber se, na hora que ela fez o sexo, teve um contraceptivo, teve o risco de engravidar, ela vive com nessa corda bamba, né, que aí entra a questão da pílula do dia seguinte, que é uma desorganização da pessoa e que não cabe, não é... A gente ainda debate, né? A pílula do dia seguinte é um impeditivo para aplicar a Invex? Não é um impeditivo, mas no meu caso pessoal, para mim seria um impeditivo.
assim, no meu caso, acho que se eu passasse por isso de ter que recorrer a uma pílula do dia seguinte, eu ia falar, puxa, que nível de desorganização. Eu tentando já programar a minha vida, assim, com essa questão já de que a maternidade, a antimaternidade seria um valor, porque é por conta da questão da PROEX, e, puxa, eu tive que recorrer a essa questão, mesmo que não seja abortiva, mesmo que não tenha grandes alterações, mas o que a gente vê dentro da inversão é um ponto antes daquela consequência. Então, por exemplo, o aborto ele é uma consequência de um ato que veio um traço atrás desse ato, e é esse traço que a pessoa precisa ver. Sabe, a gestação não desejada é um ato, é um fato que aconteceu dentro de um ato, dentro de um traço que houve por trás. O próprio casamento convencional no civil e no religioso também pede a inversão existencial, a aplicação da técnica da INVEX. Posturas que castrem a liberdade da pessoa assistencial, como autoassédios crônicos ou heteroassédios. Então, a questão da pessoa ter incorporações assim que ela não consegue controlar, ela tem um parapsiquismo prejudicial, que ela não consegue ter um controle, e isso acaba prejudicando ela. Então, há uma série de questões que tem no livro, tá? Quem quiser estudar mais, Inversão Existencial, e no livro 700 experimentos, e também vários verbetes da enciclopédia. Tá ótimo, Flora, muito bom, esclareceu bastante.